Muito, muito bom dia. Paz seja com todos, amém. 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 Bom, vamos começar, darmos início aí a live 4 sobre a leitura da Bíblia, gente, de Gênesis até Apocalipse. Ontem, infelizmente, nós não conseguimos estar presentes, porém, hoje estamos aqui para darmos continuidade à leitura. Começamos na segunda-feira, né, com a live 1, lemos aí de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 4. No dia 2, né, na live 2, nós lemos Gênesis do capítulo 5 até o capítulo 10, né? Na quarta-feira, a live 3, nós lemos de Gênesis capítulo 11 até o capítulo 15. E hoje vamos dar continuidade na live 4 com Gênesis capítulo 16. Nosso objetivo nesse ano ainda de 2025 é lermos toda a palavra de Deus, desde Gênesis, que já iniciamos, até Apocalipse. E por que nós estamos aqui nas redes sociais? Para propagarmos juntos, né? Para juntos lermos a palavra. Eu sei que muitas pessoas já tentaram ler como nós já tentamos e paramos no meio do caminho. E estarmos aqui nas redes sociais vai não somente nos estimular, mas também estimular você que tem esse desejo, não somente ter o desejo de ler a Bíblia, mas sim ter a atitude como nós estamos tendo de ler a palavra de Deus. A live 1 e a live 2 já estão liberadas lá no canal do YouTube, Graziele Vendramini. E em breve a gente vai ter o canal da gente, que é o Casal Vendramini. Nós temos também, né, na rede vizinha, não posso falar os nomes das redes, mas nós temos já lá no IG, né? Vamos dizer assim, que aí as pessoas entendem. No IG a gente já tem o Instagram, Casal Vendramini. E a gente... Tu acabou falando? Não, eu falei IG? Depois tu falou. Não, eu falei Casal Vendramini. Não, tu falou. Falei? Não, falou. Ai, perdão. E aí, eu esqueço, gente, às vezes. E aí, vamos fazer também um canal, né, lá no YouTube, para que tudo fique também salvo lá, para que vocês façam a leitura, tá? Hoje eu vou estar liberando a live 3 e a live 4. Já vou conseguir liberar as duas hoje para vocês, tá bom? Porque aí fica tudo certinho, vocês conseguem fazer a leitura. Você que está entrando agora, mas eu perdi a live 1, live 2, a live 3. Começa hoje. Começa da onde vamos dar continuidade em Gênesis capítulo 16 e depois você lê. Faz lá, assista as outras lives, a live 1, live 2 e a live 3, ok? Mas antes de darmos início à leitura da Bíblia, sempre começamos com a oração. Então, convido todos vocês a orar. Você já falou com Deus hoje? Já levantou e agradeceu a Ele pelo dia que Ele tem nos dado, pelo fôlego de vida? Aproveite essa oportunidade. E se você já falou com o Senhor, fale novamente, até porque a Bíblia fala que a gente deve orar sem cessar. E Ele está sempre atento à nossa voz, ao nosso clamor. Amém? Então eu vou começar... Não, o Abraão começa orando? Ou eu? Porque a live vai até 8h08. Tá, vai. Pode? Espírito Santo de Deus, muito, muito bom dia. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Pai, pelos livramentos noturnos. E desde já eu te agradeço pelos livramentos diurnos que o Senhor estará dando a cada um de nós. Aqueles que estão indo para o seu trabalho, Pai, conduza em segurança os seus filhos e filhas. Vai tirando todo o empecilho, vai tirando toda a astúcia do inimigo, vai livrando-os de todo acidente, de toda bala perdida, sabe, de todo homem sanguinário. E que ele chegue em segurança no seu trabalho. Ou muitos estão indo para o seu lar, né? Passaram a madrugada trabalhando e estão indo para a sua casa agora para descansar. Pai, no nome de Jesus, conduza essa live, conduza a leitura da palavra. Que o Senhor, meu Pai, venha trabalhar no nosso interior.
que nós estejamos com o nosso coração aberto para receber aquilo que vem diretamente do seu trono para as nossas vidas. Senhor, alcance cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui conosco, virtualmente falando. Que o Senhor venha trabalhar e edificar a vida de cada um. Que o Senhor quer falar conosco. Eis-nos aqui, nos colocamos como à disposição, como instrumento em suas mãos. Que venhamos nos diminuir para que teu Espírito Santo cresça. Que a gente desapareça para que o Senhor apareça. Para a glória do teu santo nome. Desde já abra a nossa mente. E o Senhor faça, meu Deus, esclareça para nós toda o desafio de ler a tua palavra, né? Se não entendermos algo, traga a nós o teu entendimento que vem diretamente dos céus, para a glória do Senhor Jesus. Tire os comichões dos nossos ouvidos, tire toda a inquietação, tudo aquilo que tenta atrapalhar os seus filhos de prestarem atenção na tua palavra, que caia por terra agora, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar? Gênesis capítulo 16. Então já que eu comecei orando, eu vou começar lendo. Gênesis capítulo 16, que vai falar sobre Agar e Ismael. Nós começamos aí, né, falando do princípio de tudo, em Gênesis capítulo 1, né, falamos sobre Adão, falamos sobre Eva, falamos sobre Caim, né, o que Caim fez com seu irmão Abel, as consequências dos seus erros, falamos a respeito da vida de Sete, né, que foi mais um dos filhos de Adão e Eva, e ali, através da linhagem, né, da genealogia de Sete, veio ali Noé, e nós vimos que Deus achou graça sobre a vida de Noé. Antes disso, nós vimos que Deus fez o repartir de línguas, né, pelo fato de terem tentado fazer a torre, que é chamada Torre de Babel, queriam chegar até os céus, e ali todos falavam antes a mesma língua, porém houve o repartir de línguas naquele lugar, e as pessoas começaram a ir para outros lugares, não viviam mais juntos, porque o propósito deles era chegar até o céu, e ali Deus fez o repartir de línguas e fez as pessoas se dispersarem, né? Irem para outros lugares. Vimos a vida de Noé, Deus achou graça na vida dele em meio a um povo pecaminoso, onde Deus tinha decidido acabar com toda a humanidade, todo ser vivente, né? Os animais, tudo, e ali ele achou graça na vida de Noé e poupou a vida de Noé e de toda a sua família. E ficaram muito mais tempo do que a gente imagina, porque de dilúvio foram 40 dias, né? Porém, isso não quer dizer que Noé e sua família saíram da arca após esses 40 dias. Teve todo um processo para que eles saíssem da arca. Nós vimos também ali que Cã, um dos filhos de Noé, viu a nudez do seu pai, porque Noé ele se tornou um lavrador, né? E ali ele fez uma vinha, e ele tinha uma vinha, e nisso ele se embebedou com o vinho, né, que ele tinha feito, com a bebida que ele tinha feito, e ali Cã, quando viu a nudez do seu pai, chamou seus irmãos, achou graça, provavelmente, e foi chamar seus irmãos, e quando seu pai ficou sabendo disso, né, tornou a sanidade, ele amaldiçoou, né, Noé amaldiçoou Cã e sua descendência, que serviria a Sete, né, e o seu outro irmão, porém, de Cã saiu Canaã, né, e ali nós vimos que veio Noé, veio Abraão, que na época era Abrão ainda, e aqui onde nós vamos ler ainda fala dele como Abrão. Nós vimos que Deus tinha dado uma ordem para ele sair no meio da sua terra, no meio da sua parentela, que Deus ia mostrar a ele uma terra que manava leite e mel, que era Canaã, né? A princípio, quando seu pai saiu de Ur dos caldeus para ir para Canaã, ele não foi direto para Canaã, ele deu uma parada, e nessa parada Deus tinha dado a ordem para que Abrão ele continuasse até a terra prometida. Então foi Abrão com a sua esposa Sarai e o seu sobrinho que ele tinha como filho, que era Ló. Mas aí nós vimos que Deus prosperou abundantemente a vida de Abraão e consequentemente a vida de Ló, e nisso teve que cada um ir para um lado, né? Porque os pastores de ambos estavam ali em divergência devido ao território, que não dava para eles habitarem no mesmo lugar, tamanho era a prosperidade de gados, né, de animais, e ali Abrão
simplesmente deixou Ló, que era o mais novo, escolher aonde queria estar. E Ló cresceu os olhões, né? Os olhões, assim. E ficou com as terras aparentemente melhores do que as terras de Abrão. Só que nisso, Ló foi morar em Sodoma, né? Próximo ali a Gomorra. E Abrão ficou com um local, mas Deus, depois que Abrão se separou de Ló, Deus ali fez uma nova promessa para Abrão a respeito que iria, falou para ele, né? Olhe para o céu, vê se você consegue contar as estrelas e tamanho será a sua descendência. E assim, Abrão, ele questionou a Deus, né? Depois de um tempo, falou com Deus a respeito de não ter herdeiros, mas Deus ali tinha falado com ele que do seu sangue, né, sairia ali a sua descendência. Porém, aqui agora nós vimos que entra Agar e Ismael na história, a partir de Gênesis capítulo 16, que nós convidamos vocês a fazer a leitura junto conosco. Amém? Gênesis capítulo 16, versículo 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Versículo 3. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: Minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus em teus braços, e vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Versículo 12. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. Versículo 15. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e este deu nome ao filho que Agar tivera de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Então aqui nós vimos a afobação de Sara, vamos dizer assim. Sara quis dar um jeitinho e ajudar a Deus, né? Porque já eram avançados de idade e ela via que não tinha descendência, e naquela época as mulheres davam as suas servas, né, para os seus maridos, para que elas viessem dar descendentes. Os filhos não eram mais das servas, mas sim das suas senhoras. E aqui
mesmo Deus tendo falado com Abrão, né, que iria dar um filho para ele, do seu sangue, ele simplesmente deu ouvido à voz de Sara, melhor, de Sarai, né? E ali ele se deitou com a sua serva Agar. Porém, essa serva, nós vimos aqui, que começou a zombar de Sarai, né? Porque Sarai, ela não podia engravidar, era uma mulher estéril. E aí a Sarai se revoltou e foi falar com Abrão. Só que Abrão falou, ó, a serva é tua, se vira aí, né? Tipo assim, ué, você que quis, você que mandou, você que falou, né? Agora você quer que eu resolva? Resolva você que é a patroa, vamos dizer assim, né? Você é a que manda, agora você resolve. E ali nós vimos que Agar fugiu, mas um anjo do Senhor a alcançou naquele lugar. E ali, né, o nome daquele poço começou a ser chamado de Lai-Roi, né? Mas Deus também deu promessas a Agar, a Ismael, né, que viria de Agar com Abrão. Mas por quê? Por causa de Abrão, gente. A promessa era para Abrão e toda a sua descendência. Ismael era descendência. Por quê? Ele coabitou com Agar. Então, ia ter sim bênçãos para a vida de Ismael. E teve muitas bênçãos, como aqui a Bíblia estava dizendo, né? E lá na frente nós vamos falar sobre Ismael novamente, né? E aqui está dizendo que ele seria numeroso, né? O povo que viria dele seria um povo bem numeroso, ao ponto que não daria para contar. E ele seria um homem de batalha mesmo, sabe? Um homem valente. Todo o seu povo seria assim, dessa forma, né? Valente. E Deus assim tinha promessas na vida de Ismael. Porém, Ismael não era escolhido de Deus para dar continuidade à descendência de Abrão. Isso foi consequência de um erro, de um passo errado de Sarai. Nós vemos aqui que Deus abençoou abundantemente, e vamos ver muitas bênçãos de Deus sobre a vida de Abrão, né? E de Sara, falando mais para frente. Porém, gente, eles também eram pessoas que erravam. Pessoas que cometeram erros. Eles não eram santos, eles não eram perfeitos. E nós aprendemos aqui na Bíblia, né, tudo que nós lemos e tudo que nós iremos ler, tanto com Sara e com Abrão, que a gente não deve cometer os mesmos erros. Por exemplo, nós lemos aqui que Abrão, quando foi ter com Faraó, né, quando foi ao Egito para ver a comida, porque a terra de Canaã estava passando muita fome, ele contou uma meia-verdade. Né, que era o quê? Falando para Sara que não era para contar que ela era esposa dele, por receio de ser levado a, né, de matarem ele por causa dela. E naquela época era assim que acontecia. Quando o rei, né, o faraó, via uma mulher bela e ela era casada com um homem, ela já era casada, eles pegavam e ceifavam a vida do homem e tomava para si aquela mulher, né? E aí ele temeu e contou essa meia verdade. E aí nós vimos as consequências que teve essa meia verdade, né? E aqui Abraão, mesmo Deus lá na frente tendo falado para ele, feito a promessa, falando que dele sairia, né, a sua descendência, e ali ia se multiplicar, nossa, ia ser algo tremendo. Ele foi lá e ouviu a voz de Sarai, né? Então o que a gente aprende? Se Deus deu uma promessa, a gente não tem que ouvir outras vozes não, gente. Se Deus falou conosco, tem que permanecer firme. Teve um período da minha vida, eu lembrei agora falando com Abraão, agora aqui com Abraão, que meu esposo é o Abraão, mas não é o Abraão, não é o evidente da Bíblia, né, gente? Mas o que acontece? Ao período que eu estava enferma, a minha fé, ela ficou inabalável. E teve momentos que o Abraão, ele ficou desesperado, né? O Abraão fez tratamento psicológico, né? E eu estava bem, porque eu estava alicerçada no Senhor. Ele ainda era um homem de pouca fé, ele mesmo fala, eu era um homem de pouca fé. E teve um momento, logo assim que eu recebi o diagnóstico, né, no consultório de um gastro, quando eu levei uma tomografia com contraste pro médico, e ali eu já estava com um dos miomas, eram de 23 centímetros na época, quando eu descobri.
A barriga estava muito grande, a princípio estava aparecendo 4 miomas e o maior de 23 centímetros. Sendo que quando eu recebi o diagnóstico, que ainda tinha problema de apêndice, nódulo no intestino, várias coisas. Eu não me desesperei, eu não me afligi, eu não chorei. Eu não tive a atitude de Sara. Sara, no desespero, porque já estava ficando já de uma certa idade, ela simplesmente, na sua afobação, ela quis ajudar a Deus e foi Deus sua serva. Eu não me desesperei ali naquele lugar. Pelo contrário, eu estava naquele ambiente num momento de paz. E eu tinha certeza que eu ainda iria engravidar, gente, porque eu ainda não sou mãe. E eu ainda tenho o desejo de irei engravidar. Porém, no consultório, o gastro virou para mim, teve uma hora, ele ficou desesperado quando ele viu meu diagnóstico. E aí ele virou, e eu na tranquilidade, o Abraão sentado do meu lado. E o médico botou a mão assim no meu ombro, falou assim: Grazi, se prepara. Me prepara para quê? Aí ele: para tirar o seu útero. Eu falei: não, doutor, não vai tirar o meu útero. Aí ele: Grazi, vai tirar o seu útero, não tem como. Eu falei assim: não, doutor, não vai tirar meu útero. Ele: mas Grazi, eu falei: não, doutor, não vai tirar meu útero. Grazi, não vai continuar. Ai, vocês adotam alguma coisa assim. E o Abraão, imagina se eu tivesse escutado meu esposo naquela hora, que não estava com tanta fé assim, gente. Ele botou a mão no meu braço e falou assim: Grazi, não tem problema, a gente adota. Aí eu virei para ele e falei assim: mas Abraão, não é questão de adotar. Se tiver que adotar, a gente adota. Mas de dentro de mim, do meu ventre, ainda virá frutos, sim. Mas ali ele não acreditou, gente, naquele momento. E imagine se eu tivesse escutado todas as vozes ao meu redor: Grazi, vai logo, tira logo, minha filha. Não dá para você ficar, sua saúde, você vai acabar falecendo, entendeu? Todo mundo olhava para mim porque as coisas foram piorando, gente. Chegou a 30 centímetros o maior mioma, né? Porém, graças a Deus, eu já estou bem, para a glória de Deus. Passei por uma grande cirurgia no começo do ano. Mas imagine se eu tivesse dado ouvido à voz até mesmo do meu esposo. Hoje eu não estaria com o meu útero aqui. Hoje eu poderia ter simplesmente cortado algo de Deus na minha vida, que é ainda gerar. Então, assim, tem momentos que você tem que dizer não. Tem momentos que você realmente não tem que compactuar com tudo, mesmo sendo um casal. Se a pessoa estiver fazendo algo errado, você vai compactuar porque é seu marido ou sua mulher? Claro que não, gente. É sentar, conversar e falar: olha, eu não aceito, eu não concordo. E ponto. E aqui, Abraão, pelo jeito, concedeu de boa. Não, vamos lá, então, tá tranquilo. Só que aí teve consequências. Mas aí mais na frente nós vamos ver que chegou um momento que ficou insuportável estar no mesmo ambiente de Agar, Sarai e Ismael. Não dava mais, ficou intragável. E aí eles realmente, vamos ver mais pra frente, amém? Abraão vai ler agora o Gênesis capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre ti e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. 9. Disse mais Deus a Abraão:
Tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti, nas gerações futuras. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, o que será sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado com teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. É o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho e a abençoarei. Ela será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, dizendo no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, com o qual estabelecerei minha aliança, a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. 23. Então tomou Abraão o seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, e os comprados por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Aqui tem uma Bíblia de estudo que fala o seguinte, tem uma pergunta, né? Por que Deus requereu a circuncisão? Aí está dizendo aqui, como sinal de obediência a Ele em todos os aspectos. 2, como sinal de pertencer ao povo com quem Deus fizera um pacto, uma vez circuncidado. Não havia retorno. O homem seria identificado como um judeu para sempre. 3, como símbolo de tirar a velha vida de pecado, purificando o coração e dedicando a si mesmo a Deus. 4, possivelmente como
indicador de prosperidade. A circuncisão, acima de tudo, separava o povo de Deus de seus vizinhos pagãos. Nos dias de Abraão, isto era essencial para desenvolver a pura adoração ao verdadeiro Deus. Quando aconteceu a circuncisão, era como se Deus estivesse falando assim: esse aqui é o meu povo separado, né? Esse aqui é o meu povo que eu escolhi. Deus escolheu aquele povo, Deus escolheu aquele lugar. Deus fez promessas para a vida de Abraão. Porém, e mudou ao ponto que mudou o nome de Abrão para Abraão, como de Sara para Sarai. E ali ele fez falou muitas palavras de bênção, porém tinha que haver obediência. E não somente o nascido de 8 dias, mas todos os homens de todas as idades que quisessem servir ao Senhor, que seguiam a Deus, tinham que ser circuncidados. E assim Abraão obedeceu à voz de Deus, e a começar por ele, né? A circuncisão começou por ele. Nós vimos aqui o próprio exemplo de Abraão, né? Porque Abraão já era da idade de 99 anos quando ele fez a circuncidou, né? Ele já era de uma idade avançada, mas ele obedeceu à voz de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo agora? Não importa a idade que Deus faça, que você tenha. Se Deus tem promessa para cumprir, Ele irá cumprir. Abraão era da idade de 99 anos e Deus estava ali fazendo uma promessa para a vida dele. Às vezes você que já está aí com 60, 65 anos, 50 e poucos anos, 70 anos, se acha velho demais. Eu já vivi o que tinha que viver. Não vou pedir nada para o Senhor. Não, já passou a minha época. Não é assim. Não tem tempo. O tempo de Deus é diferente do meu e do seu. A promessa que Deus tem para cumprir, não importa o tempo que for, Ele irá cumprir, se assim nós obedecermos à voz do Senhor. Então você que está assistindo essa live e está se sentindo uma pessoa já avançada de idade, que já perdi as esperanças, peça ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo de Deus, me traga esperança novamente, me firme em Ti, renova a minha fé. E a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é buscarmos ao Senhor na palavra. Precisamos meditar nessa palavra de dia e de noite. Assim a gente não irá pecar contra o Senhor, e assim nós vamos estar cheios de Deus. E teremos aqui na Bíblia tudo que nós precisamos para viver, principalmente nos momentos de aflição e nos momentos de abundância, para a gente também não se perder. E termos também sabedoria para lidar com muitas situações. Então, aqui nós aprendemos que não importa a idade que você tenha, se Deus te deu uma promessa, Ele irá cumprir. Ele fez promessa para Abraão com 99 anos. Sara também já era avançada de idade, mas eles tiveram que pagar o preço. Tá pensando que circuncisão era fácil, gente? E não tinha anestesia, não. Era sangue frio. Mas todos ali passaram, todos aqueles que estavam dispostos a servir ao Senhor, todo homem que queria adorar a Deus, passou pelo processo da circuncisão. E aí nós vamos ver, né, o agir e o sobrenatural de Deus na vida, não somente de Abraão e de Sara, mas na vida de toda a sua descendência, todos aqueles que estão ali ao seu redor. Amém? Então nós vamos ler agora Gênesis capítulo 18, que fala sobre 3 anjos aparecem a Abraão, e Deus também promete um filho a Abraão. E Deus está sempre falando dessa promessa do filho para ele, né? E também Abraão ele intercede por Sodoma. Vamos lá? Versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se até a terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Versículo 4. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração.
Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram assim: faze como disseste. Versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao seu servo, que se apressou em prepará-la. Versículo 8. E tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. Ele estava em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. Versículo 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, darei à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Versículo 15. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isso, porque riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E aproximou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Versículo 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Versículo 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não o destruirei, se eu achar ali 45.
Versículo 29. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. Versículo 31. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Versículo 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não o destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Então aqui nós vimos no capítulo 18 que 3 anjos apareceram, né? Chegaram ali naquele lugar. Abraão, ele foi correndo recepcionar aqueles anjos, né? Que foi ali reforçar a promessa, falar com eles sobre a promessa, né? Vimos que Sara ouviu e riu, e aquela mente falando: eu não ri. Só que os anjos, gente, Deus é Deus. Por mais que a gente tente fazer algo que os homens não vê, as pessoas ao nosso redor não vê, Deus está vendo. E ali ela riu e achou que não ri. Eu não ri. Só que o anjo falou: não fale isso, pois você riu. Se você está fazendo alguma coisa que não provém do Senhor, que entristece o coração de Deus, que você sabe que é errado, mas você vem praticando o erro, por mais que você esconda da sua casa, da sua família, da igreja que você congrega, do seu pastor, sabe? Pode esconder de todos, mas Deus está vendo. Deus vê tudo. Deus sempre vê tudo, tá? Então aqui não minta, é melhor falar a verdade. E aqui tinha feito a promessa para ela, e Deus fala a respeito, né, através dos anjos ali, sobre a questão de Sodoma e Gomorra. E é muito interessante, né, esse diálogo de Abraão, porque ele é insistente. E ele foi ousado, porque ele perguntou se tivesse 50 justos, perguntou se tivesse 45 justos, perguntou se tinha 30 justos, perguntou se... Ele foi: não, mas não se ire, mas e se? E se? Sempre o e se ali. E Deus tinha falado que se ele encontrasse 10 pessoas justas em Sodoma, né, e Gomorra, ele não iria fazer o que ele fez. E nós vamos ver isso mais pra frente. Amém? Abraão agora vai ler o capítulo 19, que vai falar aí sobre dois anjos, né, que vão visitar a Ló, e também a destruição de Sodoma e Gomorra. Vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao encontro, e inclinou-se com o rosto até a terra, e disse: meus senhores, entrai. Peço-vos em casa que o vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis-vos caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele e entraram em sua casa. E preparou-lhes um banquete, e preparou bolos sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros.
5. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-los para fora até nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló para falar com eles, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui duas filhas têm, que ainda não conheceram homens. Fora vou-las trarei e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. 9. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque vos vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apareceram com Ló. Apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça a teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida, mas eu não posso escapar para o monte antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja, aquela pequena cidade que está perto daqui é bem pequena, não é? Deixe-me escapar para lá, e ali estarei a salvo. E disse-lhe: Está bem, aceito também tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falas. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre ela, quando Ló entrou sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor.
e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da Campina, e viu que o fumo da terra subia, como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, com suas 2 filhas, porque temiam habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo os costumes de toda a terra. 32. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemos-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Ontem à noite eu já me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Então a filha menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho, e chamou-lhe Benjamim, que este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então aqui nós vimos que realmente o que Deus tinha falado que ia fazer com Sodoma e Gomorra aconteceu, né? Deus deu ordem ali aos seus anjos, né? 2 anjos para ir ao encontro de Ló. Chegou naquele lugar, foi muito bem recepcionado por Ló, né? A proposta daqueles anjos era andar por Sodoma, né? Pela madrugada, à noite, para ver toda a perversidade daquele lugar. Porém, Ló convenceu, né? Falou com eles: não, fica aqui. E provavelmente, né, deveria ser uma cidade pequena, e todo mundo falando, chegou ao ouvido de todo mundo que dois homens, né, vamos dizer assim, 2 pessoas de fora, nunca vistas antes, estavam ali na casa de Ló, né? E aquele povo se sentiu no direito de cercar a casa de Ló, como Ló era um estrangeiro naquele lugar, como foi falado aqui no capítulo 19, né? Simplesmente cercaram e foram tirar satisfação com Ló, e queriam ver aqueles 2 homens que estavam ali. E Ló, gente, chegou ao ponto que eu acho assim, é algo, a gente vai ver muitas coisas na Bíblia que pra gente é algo assim muito, não é assustador, né, mas é algo algo assim que a gente nunca imaginou. Eu nunca imaginei algumas coisas, igual, por exemplo, Ló, ele teve o ponto de oferecer suas 2 filhas para aqueles homens. Gente, a casa estava cercada de homens. Os homens estavam querendo invadir a casa de Ló. Ele simplesmente falou assim: olha, deixa aqueles 2 homens em paz. Eu tenho 2 filhas aqui, eu boto elas aqui para vocês e vocês fazem com elas o que vocês quiserem. Olha, um pai falando de 2 filhas. Não, eu deixo elas aqui fora e vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem com elas. E aí nós vimos mais para frente, né, que aí a sua mulher olhou para trás, né, se tornou ali uma estátua de sal. Eles foram para o lugar, né, e ficou ali por algum tempo, porque a Bíblia fala, o capítulo 19 fala que a vida de Ló foi poupada por causa de Abraão. Muitos dos nossos são poupados por Deus por causa do nosso clamor.
muitas coisas ainda não aconteceram ou deixam de acontecer com os nossos, que muitas vezes não estão no caminho do Senhor, que muitas vezes não servem ao nosso Deus, que muitas vezes não querem um compromisso com o Senhor, sabe? Porque nós estamos clamando por essas vidas. Então, não pare de clamar pelos seus, porque a palavra, a oração, ela toca e move o coração de Deus. Ah, mas eu não vejo aquela pessoa mudar. Gente, vai orando. Quem transforma é o Senhor, e se a pessoa quiser, porque o nosso Deus é educado, mas a gente continua clamando. Vamos continuar buscando. Vamos continuar firmes ali, não podemos parar. Porque muitas vezes os livramentos que acontecem para a nossa casa, para a nossa família, é por intermédio das nossas orações. E aqui foi relatado no capítulo 19 de Gênesis, que o quê? Que a vida de Ló foi poupada. Deus poupou a vida de Ló e da sua casa por amor a Abraão e não por amor a Ló. E aqui nós vimos que depois, né, que eles saíram, ele e suas filhas, porque sua mulher ficou pelo caminho, a primogênita, que era a irmã mais velha, teve a brilhante ideia, e olha isso, né, moravam em Sodoma, que era uma terra, gente, que aquilo ali deveria ser normal. Deveria acontecer incestos naquele lugar, deveria acontecer muitas coisas perversas naquele lugar, ao ponto que Deus destruiu aquele lugar, como Deus destruiu toda a terra na época de Noé. Então, o pecado, as atrocidades, os incestos, sabe, tantas outras coisas já acontecem desde o princípio de tudo. E hoje a gente vê algumas coisas na televisão, né, com alguma notícia. Aqui em casa não tem televisão, a gente não assiste televisão aberta, não sinto falta nenhuma. Mas assim, às vezes a gente ouve falar, ou vê na internet algumas coisas e a gente, meu Deus, como? Mas isso já acontecia de muito tempo, de muitos anos, não é de agora. E aqui, aquela menina teve a ideia brilhante, né? Na verdade, a ideia do inferno, de se deitar com seu próprio pai. Me perdoe, é nojento. É nojento. Mas vocês sabiam que tem religiões ou lugares que realmente tem essa questão? Até hoje. De pai e filhos terem relações? E aqui ela teve essa ideia, para continuar a descendência de seu pai. E ela embriagou seu pai, se deitou com seu pai. No outro dia, embriagou seu pai novamente. A irmã mais nova deitou com seu pai e engravidou do seu pai. Daí saíram 2 povos, né? Um deles é o povo de Moabe. E agora estou me recordando, quem é Moabita? Sim, os Moabitas, os filhos de Ló deu origem aos Moabitas. Quem é? Sim, são os inimigos de Israel. Não é isso, não é isso. Okay. Nós vamos ver uma pessoa que veio de Moabe, lá na frente, que vai ser Ruth. Ruth era uma moabita, né? E aí nós vamos ver que lá na frente a história de Ruth, né? Porém, Ruth veio desse povo, de Moabe, tá? E a gente vai ver que os moabitas se tornaram um povo que era contra o povo de Deus. E o outro, a filha mais nova, teve ali os amonitas, né? Que também vai ter problemas com o povo de Deus. Então, esse incesto que aconteceu teve consequências, tá? Mas Deus, assim, livrou a vida deles. Então, nós vamos parar por aqui, não vamos nem ler o 20, tá? A live começou 7 e 8, são 8 e 7 agora, e a gente vai fazer a oração final. E eu quero desde já agradecer a vocês, por todos vocês, por estarem aqui conosco, nessa live, que é o qual, assim, cada vez que a gente lê, eu já fiz essa leitura, né, não da Bíblia toda, mas Gênesis eu já tinha lido, Deus já tinha falado tremendamente da primeira vez e tem falado tremendamente dessa segunda vez, e se ler a terceira vai falar tremendamente novamente. E amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos aqui. As lives essa semana têm acontecido 1 hora, de 7 às 8 horas da manhã, e nós convidamos todos vocês para estar aqui conosco,
tá bom? E essa live daqui a pouquinho vai estar liberada lá no canal do YouTube, né, junto com a live vai estar liberada, né, junto com a live 3, tá? Live 3 e live 4 vai estar liberada para vocês acompanharem. A live 1 e a live 2 já está liberada lá, tá bom? Então, beijo no coração de vocês. A Bruna vai estar fazendo a leitura final, a oração final, e até amanhã, se Deus quiser. Senhor, meu Deus e Pai, gostaria de agradecer por esse dia, agradecer por esse momento que estamos buscando a Sua palavra, que estamos buscando conhecê-lo cada vez mais, buscando a Sua presença, buscando entender e compreender o que o Senhor tem a nos dizer através das Suas palavras, que o Senhor possa abençoar o nosso dia, nosso trabalho. Abençoa, Pai, cada pessoa que esteve nessa live, cada pessoa que passou por ela, que o Senhor os conceda, os guarde nesse dia, sejam o ir e vir dos seus trabalhos, das suas residências, das suas tarefas diárias, que o Senhor possa estar conosco e continue nos abençoando eternamente enquanto buscamos a sua face. Amém. Amém. A paz, meus queridos e queridas, fiquem com Deus até amanhã.